Olá, aula de História Geral de número 25, Segunda Guerra Mundial. Para te situar, aqui estamos falando do fim de 1939, quando começa essa grande guerra, reconhecida aí como o maior dos conflitos, ou um dos maiores conflitos armados da história da humanidade. Levou à morte de milhares de pessoas, incluindo civis e militares, obviamente, feridos, órfãos e refugiados. No fim, como a gente bem conhece, tivemos aí bombas atômicas lançadas sobre populações de duas cidades japonesas. Mas antes de falar disso, vamos começar, sendo bem redundante, pelo começo. A Segunda Guerra, ela é um conjunto de confrontos bélicos de guerra que envolve ali cerca de 58 países. Durou ali de 1939 a 45. As principais batalhas são travadas na Europa, norte da África e Extremo Oriente. Nesse conflito, nós temos ali a formação de dois blocos ou alianças rivais entre potências em guerra. As potências do eixo, que é um bloco formado pela Alemanha, Itália e Japão, e as potências aliadas, que é um bloco formado pela Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, além da própria China, em menor escala, e a França, que foi invadida e ocupada ali por alemães durante quase todo o conflito. Há historiadores que apontam que essa Segunda Guerra ela foi resultado de disputas mal resolvidas desde a Primeira Guerra Mundial, ocorrida ali de 1914 a 18. Eles sustentam que governos dos países vencedores fizeram imposições por meio do Tratado de Versalhes às nações derrotadas, especialmente a Alemanha, que foi considerada responsável pela Primeira Grande Guerra. E muitos alemães ficaram ressentidos e humilhados com as imposições. E quando a economia alemã estava ali atravessando uma grave crise, conforme vimos na aula passada, o líder político Adolf Hitler, ele faz despertar ali no país um sentimento de revolta da população, ele apela para o orgulho nacional e alcança o poder e fortalece o Estado nazista. E entre os principais objetivos desse governo de Hitler, nós temos ali o desafio a imposições do Tratado de Versalhes e o rompimento com o domínio internacional, ou romper o domínio internacional dos países ali do grupo vencedor da Primeira Guerra, em especial a França e a Inglaterra. Então, sem a adesão de várias potências, nós falamos da Liga das Nações, ela não conseguiu angariar força política para cumprir o seu papel na paz mundial. E entre os países ausentes nós tínhamos ali os Estados Unidos, que acabou adotando uma política isolacionista, preferindo concentrar suas atenções na América Latina e na Ásia. A presença da União Soviética na Liga das Nações era vista com desconfiança por países capitalistas ocidentais, que enxergavam ali o socialismo soviético como uma espécie de doença social que deveria não, que poderia contaminar os trabalhadores do mundo. E então, em 1939, a União Soviética é expulsa da organização. A Liga acaba sendo controlada por representantes da Inglaterra e França, que são os vencedores da Primeira Guerra, que aproveitam as condições favoráveis para fortalecer seus impérios coloniais. Na década de 1930, os governos totalitários da Alemanha e Itália, como também o regime militarista do Japão, buscam um alto grau de disciplina social em seus respectivos países, dirigindo ali as forças para a recuperação econômica e desenvolvimento militar. No plano externo, eles buscam mudar a ordem internacional estabelecida ali pelos vencedores da Primeira Guerra, implementando uma política de expansão territorial, militar e econômica. E os governos da França e Itália adotam inicialmente uma política de apaziguamento quanto a esse expansionismo por parte aí desses países que eu mencionei. E há historiadores que sustentam que isso foi feito por conta dos dirigentes ingleses e franceses poderem ter algum benefício na ordem nacional por conta do evitar um novo conflito bélico. Mas o resultado não foi esperado porque a expansão desses governos totalitários acabou levando à guerra. E desde a última década do século XIX, governantes japoneses já vinham expandindo seus domínios pela Ásia, principalmente rumo à China. Em setembro de 1931, as forças japonesas começam a invadir o reino da Manchúria, ali no leste
asiático entre a China e a União Soviética, que era apoiado pelos chineses. E vitorioso na investida militar, o governo japonês decide invadir ali em julho de 1937 a China. Os chineses resistem, dando início à chamada Guerra Sino-Japonesa. A Liga das Nações chega a condenar o expansionismo japonês, mas não consegue evitar os conflitos que viriam a ocorrer. E em outubro de 1935 nós vemos ali tropas italianas começando a invadir a Abissínia, a Etiópia, no leste da África. Em maio de 1936, já quando tomam ali a capital etíope chamada Addis Abeba, Mussolini ele proclama o rei italiano Vittor Emanuele terceiro imperador da Etiópia, e por iniciativa de representantes da Inglaterra, a Liga das Nações impõe ali sanções econômicas à Itália, determina o bloqueio ao comércio internacional da Itália. A medida não tem efeito proposto porque o bloqueio é desrespeitado por nações importantes. Empresas petrolíferas dos Estados Unidos continuam vendendo seu produto ao mercado italiano, por exemplo, enquanto os alemães forneciam carvão. E aí, na sequência desses eventos aí e planos expansionistas, o governo de Mussolini invade, em abril de 39, a Albânia, anexando ao território italiano. Também, com base na ideologia ali especificamente do espaço vital, especificamente na Alemanha, liderada por Hitler, há também a expansão, né, o planejamento ali da trajetória expansionista da Alemanha nazista, que tem um desdobramento ali no início do conflito mundial. E podemos mencionar aqui alguns passos tomados pela Alemanha. Em primeiro lugar, a Renânia, ali em 1936, março, Hitler ele ordena que o exército alemão ocupe a Renânia, uma região da Alemanha cortada pelo rio Reno, na fronteira com a França. O Tratado de Versalhes ele determinava que essa região tinha que permanecer desmilitarizada, mas Hitler descumpre a obrigação ali, né? E a maioria dos franceses não reage à ocupação da Renânia porque estava politicamente dividida. Existiam conflitos dentro ali dos partidos de orientação marxista, da base operária e das forças políticas tradicionais que estavam se mostrando simpatizantes ao fascismo. Além disso, nós temos os próprios generais franceses que não ficaram muito preocupados com um possível ataque alemão ao território francês e muitos deles ainda confiavam em métodos antigos ali usados pelo exército na Primeira Guerra, motivo pelo qual eles criam uma estratégia de defesa, principalmente com base ali na guerra de trincheiras, com exércitos imóveis garantindo suas posições. Eles ordenam a construção de uma longa fortificação que percorria a fronteira entre França e Alemanha, conhecida ali como a linha Maginot. Em novembro de 1936, Hitler ele já firma um pacto de amizade com Mussolini, de cooperação, forma então o eixo conhecido como Roma-Berlim. Pouco depois, naquele mesmo ano de 1936, assina um acordo com o Japão para impedir a expansão do comunismo soviético, pacto ali chamado de Anti-Comintern, o mesmo que Internacional Comunista, organização ali criada por Lenin em 1919 para apoiar a expansão do socialismo pelo mundo, sendo uma abreviação da expressão em inglês Communist International, Comintern, em russo. Então, com a política de alianças, leva aí a assinatura de um pacto de 3 partes entre as 3 nações, em setembro de 1940, e a formação definitiva do eixo. Outro passo ali, alemão, é na Áustria, em 1938, março. Hitler ele continua com sua política de expansão, anexa a Áustria e a Alemanha, com apoio do Partido Nazista Austríaco, que prepara ali o caminho político para essa anexação, denominada União. Então, os partidários dessa anexação eles afirmavam que alemães e austríacos eram um único povo germânico e tinham que viver debaixo do comando de um mesmo Estado. Então, essa união ela é confirmada por um plebiscito feito na Áustria em abril de 1938, demonstrando que o nazismo era popularmente aceito no país. Depois, Hitler ele passa a reivindicar a anexação da região dos Sudetos, que é uma denominação de uma cadeia montanhosa que forma ali uma fronteira natural entre a Alemanha, Polônia e República Tcheca, a divisão política da Europa mais recente. A região pertencia ali ao Império Austro-Húngaro até a Primeira Guerra Mundial.
O desmembramento desse império, em 1919, passa a fazer parte da recém-criada Tchecoslováquia, que pertencia à própria Tchecoslováquia, mas era habitada por cerca de 3 milhões de alemães. O Estado então nazista ele acusa as autoridades tchecas de oprimirem os cidadãos alemães. E o governo tcheco, por sua vez, afirma que a acusação é falsa, um argumento inventado por Hitler para ocupar a Tchecoslováquia. Então, para discutir essa questão, é convocada ali em setembro de 1938 a Conferência de Munique, que reúne representantes de potências europeias. Dela participaram, além de Hitler e Mussolini, os primeiros ministros Neville Chamberlain da Inglaterra e o Edouard Daladier da França, representantes do governo da Tchecoslováquia. Os principais interessados no tema são impedidos de participar da conferência. Para os líderes tchecos, o resultado desse encontro era previsível. Franceses e ingleses decidem ceder mais uma vez. As ambições nazistas concordam com a anexação dos Sudetos pela Alemanha, insistiam em manter ali a política de apaziguamento, talvez pensando que essa seria a última reivindicação territorial da parte de Hitler. E quanto a tal situação, o ministro inglês Chamberlain teria dito que é a paz para a nossa época, essa questão, né? E seguindo ordens secretas de Hitler, os exércitos da Alemanha ocupam a região dos Sudetos, invadem a Tchecoslováquia em março de 1939 e desrespeitam as decisões das conferências de Munique. Além disso, observamos também a questão da Polônia em 1939. Autoridades dos governos da França e Inglaterra não reagem contra as ações nazistas, talvez querendo não se indisporem ali frontalmente com o governo alemão, por conta das atenções que continuavam dirigidas àquele, né, que consideravam ser o grande inimigo do mundo, que era o socialismo da União Soviética. E para surpresa das lideranças ocidentais, representantes dos governos da União Soviética e stalinistas da Alemanha nazista, que eram inimigos ideológicos, acabam assinando então em agosto de 1939 um pacto de não agressão mútua. Não se sabia que eles também tinham acertado ali de maneira secreta a divisão da Polônia e de outros países da região, entre elas, né, entre essas duas potências, Alemanha e União Soviética. Mais tarde ali a gente tem também, em 1º de setembro de 1939, tropas alemãs invadindo o território polonês pelo oeste, sendo seguidas pelas tropas russas ali em 17 de setembro de 1939, invadindo o lado leste. E aqui, fechando essa questão, essa primeira parte, eu trago aqui uma caricatura de Hitler, que foi feita durante esse período aí de expansionismo nazista, que representa bem as ambições dele em relação à Europa, né? Um dedo indicador aí de Hitler, provavelmente quem está lá é Mussolini, né? Aproveito também aqui para destacar dentro desse contexto a figura de Irena Sandler, que viveu de 1910 a 2008, por quase 100 anos, foi uma assistente social polonesa que salvou a vida de aproximadamente 2.500 bebês e crianças judias durante o regime nazista. Em 1940 ela teve a permissão para entrar ali no gueto de Varsóvia, onde mais de 380 mil judeus foram confinados pelos nazistas, e ali ela e seus colaboradores organizam um resgate de crianças judias. E essas crianças estavam sofrendo fome, maus tratos e doenças. Muitas morreriam ali se continuassem naquele gueto. E aí muitos pais consentem entregar os seus filhos a essa mulher, a Irena. E depois do resgate delas, essa assistente social organiza uma lista com seus nomes e dados, procura famílias polonesas que pudessem criar aquelas crianças e depois as crianças são adotadas, elas conseguem recuperar as suas histórias e identidades. Mas ali em 1943 ela é descoberta, é presa, torturada pela Gestapo. Ela não delata os seus cúmplices e por conta disso ela é sentenciada à morte. Mesmo assim, um grupo de resistência judaico-polonesa consegue libertar ela. Depois da guerra, ela entrega a lista ali com os nomes das crianças representantes do Comitê da Salvação dos Judeus Sobreviventes. Infelizmente, a maior parte das famílias tinha morrido em campos de extermínio, e em 2007 ela foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz e considerada uma heroína de guerra. E segundo autoridades polonesas, ela chegou a ajudar ali a resgatar
Vítimas indefesas da ideologia nazista, as crianças judias. É um filme que fala sobre essa questão, né, relacionada a ela, que é o Coração Corajoso de Irena Sandler, que fala dessa história. Então, voltando aqui à Guerra Mundial, nós vamos falar de momentos decisivos do conflito. Então, prosseguindo, 2 dias ali depois do ataque alemão à Polônia, os governos da Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha. Para alguns historiadores, é aqui que começa oficialmente a Segunda Guerra Mundial, embora o conflito ainda fosse restrito a confrontos entre essas três potências, Inglaterra, França e Alemanha. O governo da Itália então mantinha-se neutro enquanto o Japão lutava de maneira isolada contra a China. E estudiosos consideram que então, desde a declaração da guerra à Alemanha, pelos governos inglês e francês até o fim do conflito, a Segunda Guerra ela pode ser dividida então em duas grandes fases. A primeira, de 1939 a 41, marcada ali pela rápida e eficiente ofensiva alemã, com a ocupação de vários países por forças nazistas, e a segunda fase, de 42 a 45, que é marcada pela entrada da União Soviética e depois dos Estados Unidos na guerra e também a mundialização do conflito, a formação dos dois grandes blocos de países que apoiavam o eixo e os que apoiavam os aliados. Essa fase ela termina com a vitória dos aliados. Então, a ofensiva alemã de 39 a 41, os primeiros anos da guerra, são conhecidos dessa maneira, pela rápida ofensiva das forças nazistas. É a chamada Guerra Relâmpago, a Blitzkrieg. E sobre as linhas de defesa adversárias, era uma estratégia ali marcada pelo avanço veloz de veículos blindados, os Panzers, apoiados pelos bombardeios da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, chegada por último de tropas de ocupação que acabam consolidando ali a vitória nazista. Com a nova estratégia militar, os exércitos da Alemanha, depois de dominarem a Polônia, conquistam rapidamente a Dinamarca, 9 de abril de 1940. Os alemães usam um poderoso ataque ele combinando forças navais, aéreas e terrestres, ao qual os dinamarqueses não conseguem resistir. Você tem a Holanda em 15 de maio de 1940. Então, com a invasão alemã, a família real holandesa foge para Londres, forma um governo no exílio para coordenar a resistência contra os nazistas. Você tem a Bélgica em 28 de maio de 1940, os exércitos ingleses e franceses que combatiam no norte do território belga são obrigados a se retirarem pelo porto de Dunkerque. Então, com a rápida chegada dos exércitos da Alemanha, quase todos os equipamentos militares ali ingleses e franceses são tomados pelos nazistas. Na retirada, então, milhares de franceses são aprisionados pelos alemães. Também tem a Noruega em 10 de junho de 1940, apesar de apresentarem ali uma resistência heróica. As tropas da Noruega são vencidas pela superioridade alemã. E da Noruega foge para Londres, os nazistas entregam o poder a Vidkun. E por fim você tem aqui, como um ponto necessário a nós, a França, em 14 de junho de 1940. Então, contornando as defesas francesas, posicionadas na linha Maginot, os alemães invadem a França, ocupam Paris. Parte então do território francês fica debaixo do controle direto dos alemães, enquanto que na outra parte é formado ali um governo que colabora com os alemães, comandado pelo Marechal Pétain, sediado na cidade francesa de Vicq. E aqui nós temos uma imagem que mostra essa questão da Segunda Guerra Mundial e dos combates. Você dá uma pausa e confira por conta própria. Em 3 de junho de 1940, não invertendo as coisas, né, o governo da Itália ele declara guerra à Inglaterra e França, entra no conflito ali do lado alemão, a Itália. Depois de alguns dias ocorre a rendição francesa. Os historiadores consideram que, caso se desconte aí países neutros como Irlanda, Portugal e Espanha, é possível dizer que na Europa Ocidental restavam principalmente as forças da Inglaterra como as grandes adversários dos nazistas. E desde maio de 1940, o governo britânico, chefiado por Winston Churchill, que viveu ali de 1874 a 1965, lidera então o país durante a guerra, né? Então os britânicos ficam debaixo do domínio desse líder. E ao assumir o governo, ele declara que só tinha a oferecer sangue, trabalho, suor e lágrimas. Os ingleses, portanto, diante deles, né? Longos meses de luta e sofrimento. São bombardeados ali violentamente dia e noite, os ingleses resistem aos ataques dos nazistas. Na Batalha da Inglaterra, de 1940 a 41, a aviação inglesa, conhecida como Royal
Force, a RAF, em português, né? Falando assim, RAF mesmo, conseguiu rechaçar os ataques da Força Aérea Alemã. No norte da África, apesar disso, tropas alemãs e italianas, comandadas por um general chamado Romero, do Afrika Korps, um corpo expedicionário alemão na África, conseguem significativas vitórias sobre os ingleses, ameaçam a dominação britânica no Egito. E para se opor ao governo desse Marechal Pétain, considerado ali colaboracionista, é formada a Organização França Livre, que é liderada pelo general Charles de Gaulle, que representava as forças de resistência francesa ali no exílio. Instalado em Londres, esse general Charles de Gaulle, ele conclama os franceses, por meio da rádio britânica BBC, a lutarem internamente contra a ocupação nazista. Também reúne forças militares francesas sediadas no interior, como a Legião Estrangeira, no exterior, né? Para participarem ali de algumas batalhas, e aos poucos, em diferentes épocas, vão sendo organizadas várias reações à dominação nazista nos países europeus ocupados pelos exércitos alemães. Ocorriam ali desde manifestações pacíficas e espontâneas por parte das populações dominadas, como as dos dinamarqueses, que se retiravam dos bares assim que entrava um militar alemão, até a formação mesmo de milícias armadas para lutarem contra os nazistas. Em vários lugares temos resistência armada, agindo na clandestinidade, buscando destruir instalações alemãs por meio de sabotagem, guerrilhas, ações feitas por pequenas tropas que usavam emboscadas. E em 1941, prosseguindo, ocorrem ali dois fatos no contexto que mudam totalmente os rumos e a dimensão do conflito. Nós temos, em primeiro lugar, a invasão alemã à União Soviética. Em 22 de junho, rompendo ali acordos anteriores, as tropas alemãs invadem a União Soviética, que motiva a reação militar soviética contra os nazistas. E, em segundo lugar, o ataque japonês a Pearl Harbor, em 7 de dezembro. Pressionados então ali pelos embargos econômicos de fornecimento de petróleo por parte dos Estados Unidos, os japoneses atacam a base militar estadunidense Pearl Harbor, ali no Havaí. No dia seguinte, o Congresso dos Estados Unidos aprova a declaração de guerra contra o Japão. Então, com a entrada das forças militares da União Soviética e Estados Unidos, a guerra ganha proporções realmente mundiais. Só então que são formados ali com maior clareza dois grandes blocos opostos, que é o grupo de países que apoia potências do eixo, com Alemanha, Itália e Japão, e o grupo de países que apoiam as potências aliadas, com Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética, além de França e China. O Brasil também participa da guerra nessa fase, junto aqui dos aliados, né, com os Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra, França e China, e causando grande destruição, portanto, à frota estadunidense ali baseada em Pearl Harbor. Os japoneses podem, durante alguns meses, avançar sobre várias ilhas e regiões do Pacífico, conquistando Hong Kong, Filipinas, Malásia, Tailândia, Singapura, Indonésia, Vietnã, Laos e Camboja e outros lugares. Em junho de 42, o Japão já tinha a supremacia naval na região. As ações eram geralmente apoiadas pela Força Aérea Japonesa. Depois da segunda metade de 1942, depois ali de reorganizar sua frota no Pacífico, as forças dos Estados Unidos passam a combater os japoneses com todo o seu poderio. Temos aí um gráfico que mostra tal questão, né? Um mapa, melhor dizendo. Segunda Guerra Mundial, nesse ponto específico. E agora nós falamos aqui da derrota nazista na União Soviética. As mais terríveis batalhas da Segunda Guerra elas são travadas na frente oriental europeia entre os alemães e soviéticos. Ali que o governo de Hitler concentra sua maior parte do exército, cerca de 65%, seus melhores equipamentos militares e tropas de elite. E entre junho de 41 e agosto de 1942, os exércitos alemães, apoiados por aliados húngaros, finlandeses e italianos, avançam pelo território da União Soviética, aniquilando cerca de um terço do seu exército. De acordo com Dmitry Volkogonov, calcula-se que na luta contra os nazistas tenham morrido de 26 a 27 milhões de pessoas, militares e civis, dos quais cerca de 10 milhões caíram nos campos de batalha ou morreram em prisões. Em setembro de 42, os veículos blindados do exército alemão entram na cidade de Stalingrado, atual Volgogrado,
situado às margens do rio Volga, onde seria travada uma das mais sangrentas batalhas da Segunda Guerra Mundial. Os combates ocorrem inclusive corpo a corpo entre as ruínas das casas, fábricas, ruas, edificações. São mais de 2 meses enfrentando ali uma terrível resistência soviética, em que os nazistas conseguissem dominar a cidade completamente. Apesar disso, eles recebem ordens de Hitler para não retrocederem. Os soviéticos também recebem ordens diretas de Stalin de não darem sequer um passo para trás, lutam e aguentam até poderem organizar uma reviravolta nos combates. E a partir de 19 de novembro de 42, o exército soviético começa uma contraofensiva. O resultado é a rendição das tropas alemãs em fevereiro de 43. Uma batalha ali de Stalingrado, pela primeira vez na guerra, um general alemão, Friedrich Paulus, ele e o seu exército são obrigados a se renderem. Acabava, portanto, o mito da invencibilidade alemã. Então, depois desses episódios de Stalingrado, os soviéticos tomam a iniciativa dos ataques e vão conquistando um a um os territórios dos países que antes controlados ali pelos nazistas, como a Finlândia, a Bulgária, a Hungria, a Romênia, a Polônia e a Tchecoslováquia. Mantém esse avanço, então, os soviéticos, e eles seriam então ali os primeiros no fim da guerra a entrarem vitoriosamente em Berlim. Então, um tenente do exército alemão, diante desse contexto, ele fez um relato sobre a violência ali dos combates em Stalingrado, ao afirmar o seguinte: para tomarmos uma única casa, lutamos 15 dias, lançando mão de morteiros, granadas, metralhadoras e baionetas. No terceiro dia, já, 54 cadáveres de soldados alemães estavam espalhados pelos porões, patamares e escadas. Nossa frente é um corredor ao longo de quartos incendiados. Pelas chaminés e escadas de incêndio das casas vizinhas aqui chegam reforços, a luta não cessa nunca. De um andar para o outro, rostos enegrecidos pelo suor, nós nos bombardeamos uns aos outros com granadas, em meio a explosões, nuvens de poeiras e fumaça, montes de argamassa em meio ao dilúvio de sangue, aos destroços de mobiliário de seres humanos. Perguntem a qualquer soldado o que significa meia hora de luta corpo a corpo numa luta deste tipo. Pois imaginem Stalingrado 80 dias e 80 noites só de luta corpo a corpo. As ruas já não se medem por metros, mas por cadáveres. Stalingrado já não é mais uma cidade. Quando chega a noite, causticante de sangue, de gemidos, os cães lançam-se às águas do Volga. Nadam desesperadamente à outra margem, só os homens resistem. Então, com a entrada dos Estados Unidos, lembrando, no conflito, toda a força desse país aí, praticamente industrial, é colocada a serviço da guerra e dos aliados. Então, milhares de navios, tanques, aviões, toneladas de armamentos são produzidos pelas indústrias de guerra do país norte-americano. Em 1943, eles dão início a bombardeios ali, né? Sistemáticos ingleses e estadunidenses sobre as grandes cidades alemãs. A intensidade desses ataques vai aumentando até 1945 e aos poucos a aviação aliada vai destruindo as redes de comunicação, as zonas de petróleo dos nazistas e paralisa a indústria bélica germânica. Ali no norte da África, o general inglês Montgomery, que começa em outubro de 1942 a contraofensiva às tropas do general alemão Rommel, do Afrika Korps. Com Rommel e seus exércitos cercados pelas forças aliadas, em 13 de maio de 1943, 252 mil soldados alemães e italianos são obrigados a se renderem. Desembarcando na Sicília, em julho de 1942, as tropas aliadas, lideradas por estadunidenses e ingleses, invadem a Itália. Mussolini é preso, afastado do governo pelo Conselho Fascista, sendo designado para sucedê-lo o general Pietro Badoglio, que assinou um acordo de paz com os aliados. Mussolini ainda contava com a proteção dos alemães, que dominavam o norte do país. Um comando militar nazista chega a libertar Mussolini nos Abruzos, levando-o para o norte da Itália, onde ele funda ali a República Social Italiana em setembro de 1943. Mas Mussolini voltaria a ser preso por tropas italianas da resistência antinazista, sendo imediatamente executado no dia 29 de abril de 1945. Os aliados continuam a ofensiva em território italiano, reconquistam Roma em junho de 44, avançam até o norte do país, onde as tropas alemãs ainda tinham ali resistência. A rendição final ocorre apenas em 2 de maio de 1945.
e que nós destacamos a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, com um efetivo de mais de 25 mil homens que participa dessa luta contra o nazifascismo durante a campanha na Itália. Em 1944 também nós devemos mencionar que a França ainda estava ocupada pelos nazistas, então uma nova frente de combate contra os alemães é planejada pelos ingleses e estadunidenses. Dia 6 de junho, tropas aliadas desembarcam nas praias da Normandia, noroeste da França. Começa um intenso ataque às tropas alemãs. Esse desembarque ele é considerado a maior invasão marítima da história, com aproximadamente 3 milhões de soldados. Então, 6 de junho de 1944 ele fica conhecido como o Dia D, ou D-Day, o Dia da Decisão, né? Dia D, que na terminologia militar significa a data escolhida para a realização de uma operação bélica. E depois, então, de controlar Normandia, as tropas aliadas vão avançando para o interior do território francês até libertar Paris, em 25 de agosto de 1944. Depois, seguem uma fronteira com a Alemanha. E, além disso, apesar disso, né, melhor dizendo, com a pressão dos adversários na frente oriental, ali os soviéticos, e a frente ocidental com os ingleses e estadunidenses e outros aliados, o comando nazista situado em Berlim decide lutar até a morte, promove uma mobilização ali da população alemã, incluindo crianças, mulheres e idosos. Tribunais militares nazistas obrigavam a população a lutar. E em 25 de abril de 45, a cidade de Berlim já estava totalmente cercada. E em 30 de abril, Adolf Hitler, sua mulher Eva Braun e o ministro Joseph Goebbels tiram a própria vida, suicidam-se, cometem um suicídio, e em 8 de maio de 45 ocorre a rendição incondicional da Alemanha, e essa data é considerada na Europa o dia da vitória. Então, no Extremo Oriente, a guerra ela continua, porque o Japão não se rendia, e já tinham passado ali quase 3 meses desde o final do conflito na Europa. O governo e líderes dos Estados Unidos, desde o ataque a Pearl Harbor, vinham combatendo os japoneses, decidem desferir um golpe definitivo em agosto de 1945. Demonstrando ao mundo seu poderio militar, os Estados Unidos explodem 2 bombas atômicas no Japão, primeiro em Hiroshima, em 6 de agosto, e a segunda em Nagasaki, em 9 de agosto. E nessas 2 cidades morrem instantaneamente cerca de 160 mil pessoas. E tempos depois, milhares de pessoas viriam a morrer, ainda assim, consequências das doenças provocadas pela radiação nuclear daquelas bombas. A rendição japonesa ocorre em 2 de setembro de 45. De acordo com Harry Truman, presidente dos Estados Unidos na época, a bomba atômica ela foi usada para apressar a rendição do governo japonês, mas há muitas pessoas que dizem que, na verdade, foi um crime cometido pelos Estados Unidos, com o objetivo aí de intimidar o governo da União Soviética e demarcar a sua força política, tendo em vista a nova ordem internacional após a guerra, que começava a tomar forma. E falando aqui ainda um pouco sobre a questão de liberdade na guerra, é útil mencionarmos aqui que quando tinha 11 anos de idade, o historiador Umberto Eco, ele conta como que depois da prisão de Mussolini ele descobriu o significado da liberdade ao afirmar o seguinte: na manhã de 27 de julho de 1943 foi-me dito que, segundo informações lidas na rádio, o fascismo tinha caído e Mussolini feito prisioneiro. Minha mãe mandou me comprar o jornal, fui ao jornaleiro mais próximo e vi que os jornais estavam lá, mas os nomes eram diferentes. Além disso, depois de uma breve olhada nos títulos, percebi que cada jornal dizia coisas diferentes. Comprei um ao acaso e li uma mensagem impressa na primeira página assinada por 5 ou 6 partidos políticos, como Democracia Cristã, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido de Ação e Partido Liberal. Até aquele momento pensei que só existisse um partido em todas as cidades e que na Itália só existisse, portanto, o Partido Nacional Fascista. Eu estava descobrindo que no meu país podiam existir vários partidos políticos ao mesmo tempo, e não só isso. Como eu era um garoto esperto, logo me dei conta de que era impossível que tantos partidos tivessem aparecido de um dia para o outro. Entendi que eles já existiam como organizações clandestinas. A mensagem celebrava o fim da ditadura e o retorno à liberdade. Liberdade de palavra, imprensa, associação política. As palavras, liberdade, ditadura, Deus meu, era a primeira vez em toda a minha vida que eu as lia. Em virtude dessas palavras, renasci como um homem livre ocidental. Então, com o fim do conflito, grande parte da Europa e algumas regiões da Ásia
ainda estavam devastadas. Milhões de pessoas choravam seus mortos, feridos e inválidos, outras padeciam por conta da fome e falta de moradia. Muitos perderam tudo, milhões de pessoas foram desalojadas de seu país durante e depois do conflito. E há historiadores que afirmam que a Segunda Guerra produziu uma brutalidade assustadora em uma escala nunca antes vista. Cerca de 55 milhões de mortos, 35 milhões de feridos, 20 milhões de órfãos e 190 milhões de refugiados. Por isso, conforme escreve Mark Ferro, 50 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, as sociedades ainda estão sob o choque de um conflito que as feriu profundamente. O ressentimento das nações se explica pela violência dos combates, pela vastidão dos dramas humanos, pela multiplicidade dos crimes cometidos. Aqui você vai ter uma tabela com as estimativas de vítimas. Você pause aí e veja. E prosseguindo, nós dizemos aqui que no fim do conflito há algo mais, que é uma das grandes preocupações dos governos, das potências vencedoras, que é o tratamento a ser dado aos líderes nazistas, que foram considerados os principais causadores do conflito, além de responsáveis por crimes de guerra e contra a humanidade, definidos então como extermínio, escravização, deportação, entre outros atos desumanos cometidos contra algum povo. E entre 1945 e 1946 é instalado na cidade alemã de Nuremberg um tribunal militar internacional, que leva justamente o nome desse lugar, né, dessa cidade, o Tribunal de Nuremberg, que julga mais de 20 dos principais líderes nazistas. Os julgamentos são conduzidos por juízes britânicos, estadunidenses, soviéticos e franceses. Entre os líderes nazistas, 11 são condenados à morte por enforcamento, só 3 recebem absolvição. Também aproveitamos aqui para dizer que foram realizados naquela cidade julgamentos de colaboradores nazistas, principalmente médicos. E aqui há o cálculo de centenas de médicos, estimativas, né? Desprovidos de senso ético têm atuado em campos de concentração nazista. E nazistas, melhor dizendo, realizando experimentos pseudocientíficos com seres humanos, conduzidos de forma brutal. Outros dizem que foi aí que teve um grande avanço. Há alguns que dizem, né, que foi um grande período de avanço da medicina, foi nesse período. Mas aqui a gente ressalta que tivemos julgamentos daquilo que o mundo tomou conhecimento, né, depois ali, principalmente dos horrores cometidos nesses recintos. E soube do extermínio ali programado de milhões de pessoas pelos nazistas, que fica conhecido como Holocausto. Então, os judeus, eles preferem fazer referência a esses acontecimentos pelo termo Shoah, que significa catástrofe. Então, os campos de concentração e extermínio, como Auschwitz, Chelmno, Belzec, Sobibor e Treblinka, são lugares ali onde o governo nazista aprisionava indesejáveis do regime, como judeus, eslavos, ciganos, comunistas, homossexuais, deficientes físicos e mentais e outras pessoas, né? Além de alemães que colaboravam com essas pessoas. Então eram pessoas de todas as idades, desde crianças a idosos, submetidas a todo tipo de tortura, maus tratos e humilhação. Nesses campos de concentração e de extermínio, as pessoas eram conduzidas à morte. E para isso eram usadas ali principalmente as câmaras de gás, usadas com frequência como locais de banho. E aqui eu trago algumas anotações do engenheiro Kurt Gerstein, que trabalhava pelos nazistas no campo de extermínio de Belzec, na Polônia, onde se estima que tenham sido exterminados aproximadamente 550 mil judeus. Ele diz assim: eu estava de pé com o capitão Wirth, próximo às câmeras da morte, homens, mulheres, crianças, pessoas com pernas amputadas, todas completamente nus, passavam diante de nós. Um forte militar da SS, sigla formada a partir da expressão alemã Schutzstaffel, escudo de proteção que designava uma organização militar vinculada ao partido nazista, a qual se tornou uma tropa de elite do regime nazista, acompanhava essa gente e lhe dizia com voz suave: não vai acontecer nada, vocês devem respirar profundamente para fortalecerem os pulmões. Essa inalação é necessária para combater enfermidades e infecções. Mas a maioria das pessoas sabia o que estava acontecendo. Mais nuas, com um pequeno filho ao peito, crianças de todas as idades, todos vacilavam, mas acabavam entrando nas câmaras da morte. A maioria caminhava em silêncio, empurrados pelos que vinham atrás e conduzidos pelas chicotadas dos militares da SS.
Os cálculos das vítimas do nazismo nesses campos de concentração variam muito, a gente deve ressaltar isso. Os soviéticos, por exemplo, eles consideram que só em Auschwitz, Polônia, o maior dos campos, tem morrido ali cerca de 4 milhões de pessoas. Raul Halbug, por sua vez, ele aponta o número entre 1,1 e 1,5 milhão, dos quais 90% eram judeus. Embora haja semelhanças entre o nazismo alemão e o fascismo italiano, a gente sabe que, diferente da Alemanha nazista, o governo fascista italiano ele nunca determinou um massacre coletivo de camadas inteiras de sua população. Os fascistas eles cometem crimes, isso é inegável, políticos também, quais foram vítimas alguns dos seus adversários declarados, como o deputado socialista Giacomo Matteotti, assassinado ali em junho de 1924, mas eles não constroem, como os nazistas, os alemães, campos de concentração para escravização e extermínio de milhões de cidadãos. E as potências aliadas acabam determinando ali, no contexto final da guerra, o pagamento das indenizações pelas nações dos eixos aos vários países atingidos pela guerra. Totalizou aí mais de 2 bilhões de dólares. Então a Alemanha ela tem o seu território dividido, todos os seus recursos materiais e econômicos passam a ser controlados pelas quatro potências aliadas, as suas indústrias não podem mais produzir armamentos militares. E nos anos seguintes, uma nova ordem mundial começa a ser construída. Os países da Europa semi-destruída perdem um poder político e econômico que tinham exercido até então. E os Estados Unidos e a União Soviética surgem ali como as nações mais poderosas do mundo, começando uma divisão ideológica internacional e a Guerra Fria. Então, revisando, temos uma questão do Enem, e aí você pause e não veja a resposta, caso eu traga agora, né? Vou trazer agora. Então, encerrando por aqui, fechando esse grande bloco, para entrar já nas aulas finais, mais recentes a nós, mais próximas a nós a nível mundial. Temos aí algumas questões na internet, nos livros e nos filmes, se você assim quiser ver mais dessas questões que tratamos aqui. Então, sem mais para o momento, até mais.